altura do campeonato, eu tenho certeza que o básico sobre risco você já sabe. Risco de mercado é o risco da oscilação dos preços, o risco de liquidez é aquele risco de você precisar do dinheiro e você não conseguir transformar o seu ativo em recurso, ou não pelo menos ali pelo valor justo dele, e o risco de crédito é o risco do calote. Acredito que a gente já está na mesma página, mas eu queria falar um pouquinho hoje, né, sobre os riscos mais direcionados para a renda fixa, e não só esses três que eu já falei, que eu acredito que você já está top, mas eu também queria te alertar alguns outros que são mais diferentes e quando cai na prova tende a gerar ali algum tipo de confusão. A primeira coisa é o seguinte, na renda fixa você costuma ter aplicações, né, investimentos mais seguros, menos voláteis do que na renda variável. Isso é um fato. Porém, dentro da renda fixa, a gente tem que lembrar o quê? Existe uma renda que é pré e uma que é pós. Lembrando que existem riscos que são específicos dessa pré e que ela tem mais risco do que a pós. E eu vou te explicar e a gente vai sair daqui manjando tudo até o final da aula, beleza? Mas primeiro, né, a definição de renda fixa. Renda fixa é uma categoria de investimento onde os pagamentos futuros, no caso os juros e amortização, são pré-determinados. Mas não necessariamente você vai saber o valor, você vai saber como é que vai ser. Por exemplo, quando você chega e fala que vai pagar num CDB 110% do DI, você sabe, é pré-determinado que você vai receber 110% do DI. Porém, você não sabe quanto que vai estar esse 110%, entendeu? Porque ela pode ser o quê? Pós-fixado ou pré. No pré você sabe o valor, no pós você sabe só o que vai ser, beleza? Mas indo aqui adiante, os títulos de renda fixa incluem debêntures, CDBs, LCIs, LCAs, títulos públicos, entre outros. Como eu falei, né? Embora a renda fixa seja considerada menos arriscada do que a renda variável, ela ainda apresenta vários tipos de riscos que devem ser analisados. A gente já sabe esse básico aqui, né? Que o risco de crédito, como eu já falei, inadimplência, mercado, o risco dessa taxa de juros vai ser ali a volatilidade, e o risco de liquidez é de não conseguir transformar o ativo em dinheiro. Tira um print dessa foto, lê para dar uma revisada, porque é importante, né? Já foi objeto de outros temas, mas eu não vou falar de cada uma porque a gente já bateu nessa tecla várias vezes. Quando você vem para outros riscos, agora sim eu quero que você preste total atenção. A gente vem para, primeiro, risco de reinvestimento. O que é esse risco de reinvestimento? Por muitas vezes, quando você está investindo na renda fixa, existe uma coisa chamada cupom. Então, a cada mês, 6 meses, um ano, você sabe que vai receber, por exemplo, 10% pré-fixado, vai receber alguma taxa, inflação mais taxa de juros real, não importa. Fato é que você investiu um dinheiro aqui e lá na frente você vai receber outro na modalidade de renda fixa. Porém, alguns existem a figura do cupom, que é receber valores no meio do caminho. Esse valor aqui que você recebe no meio do caminho está sujeito ao quê? Ao risco de reinvestimento. Por quê? Não necessariamente você vai conseguir reinvestir esse dinheiro na mesma taxa que você conseguiu aqui. O cenário pode mudar. Então, quando você vai investir o dinheiro, você tem que saber o seguinte, eu vou precisar desse valor? A taxa está boa agora? Será que não vale a pena garantir logo? Beleza? Um exemplo, né, das nossas vidas agora. Com a taxa Selic alta, você acaba tendo títulos pré-fixados pagando mais. Normalmente eles pagam menos do que o pós-fixado. O que você pode fazer? Não vou precisar do dinheiro e acredito que no futuro, não longo, a taxa Selic vai cair. Você investe em títulos pré-fixados com um prazo de vencimento alto, elevado, porque quando a taxa de juros do país abaixar, você vai continuar recebendo aquele valor mais elevado, beleza? Então, é uma forma de você se proteger. Ou não, eu quero começar a receber os cupons de forma semestral. E na verdade a taxa de juros, no lugar de abaixar, ela continua aumentando. Então você não vai conseguir, ou melhor, ela diminui, né? Você não vai conseguir investir no valor que estava antes. Porque como a taxa de juros está caindo, você vai conseguir investimentos que pagam menos. Pegou a visão? Então, ó,
O outro, deixa eu ver aqui o que está para a gente no material, né? Refere-se ao risco de reinvestir os cupons recebidos de um título de renda fixa a uma taxa inferior ao título original. Isso ocorre especialmente quando a taxa de juros no mercado cai durante um período do investimento. Exemplo, se você recebe os cupons de um título de 10% ao ano e as taxas de juros caem para 6%, você terá que reinvestir esses cupons a uma taxa mais baixa, prejudicando a rentabilidade geral. Entendeu? Então, isso é o risco do reinvestimento e você tem que estar ciente que ele existe, porque ele não está dentro daqueles 3 que mais são cobrados. Porém, é importante e cai na prova. A gente tem o risco da inflação. Quando você vai investir, normalmente você vê o valor nominal. Você vê ali você vai ganhar 15% ao ano. 15% ao ano é bom? Não sei. Quanto que está sendo a inflação? A inflação está sendo 1%, 2%? Pô, ótimo investimento. Não, a inflação está sendo de 17%. Então, na verdade, seu poder de compra está recuando 2%. Então, você tem que ver a inflação. Refere-se ao risco de a inflação superar o retorno do investimento, causando perda no poder de compra. Esse risco é especialmente importante para o título de taxa fixa, pois o pagamento dos juros é fixo, mas os preços dos bens e serviços podem aumentar devido à inflação. É aquele negócio, você liga para o cliente e fala, seu dinheiro está na poupança e ele não está vencendo a inflação, vamos mudar para um CDB e etc. Você está indiretamente alertando ele do risco de inflação. Exemplo, se um título paga 6% ao ano, mas a inflação anual for de 2%, o investidor sofrerá uma perda real do poder de compra de 2%, beleza? O risco de câmbio aplica-se principalmente aos investimentos de título de dívida emitida em moeda estrangeira ou aqueles que têm sua rentabilidade atrelada à variação do câmbio. A valorização ou desvalorização da moeda estrangeira em relação ao real pode impactar o rendimento do título. Então, assim, às vezes você tem um investimento que valorizou 6%, mas se ele estiver ali atrelado a uma outra moeda e a variação cambial é maior do que esse 6%, você pode também sair no preju. É uma outra modalidade. Investir em títulos de renda fixa denominados em dólares americanos pode resultar em prejuízo se o real se valorizar em relação ao dólar. Beleza? Difícil, mas beleza, né? Agora, outros riscos importantes. Aqui eu fiz diferente. No lugar de botar o risco propriamente dito, eu fiz o seguinte. Eu coloquei uma coisa positiva, mas eu vou botar o mas, o porém. Eu coloquei algumas verdades aqui que normalmente quem está investindo ou estudando toma como verdade absoluta, mas eu vou botar a exceção, porque a exceção é um risco, beleza? Então, diversificação de investimento. Todo mundo sabe, né, que diversificar ajuda a reduzir o impacto de um único risco. Investir em diferentes tipos de títulos e ativos pode equilibrar o risco de crédito e o risco de mercado. Existe, né, uma teoria que você consegue diversificando os seus investimentos até chegar numa linha que você diversificar, você não vai estar mais diminuindo o risco, beleza? Você não vai estar mais conseguindo diminuir o risco, pelo contrário, você deixa de diversificar o seu patrimônio e você começa a pulverizar ele. Quando você pulveriza o seu patrimônio, muito embora você já esteja ali naquela linha, né, de oscilação, de prejuízo mínima, mas você não consegue mais obter retornos expressivos. E lembra que quando você está correndo um risco, você tem que ter um retorno que faz sentido. Então é a mesma coisa aqui. Se você pulveriza seu patrimônio, beleza, você até diminuiu o risco. Porém, você não está conseguindo ter o retorno que poderia, então você poderia deixar seu dinheiro em um outro local com o mesmo risco, rendendo mais. Então, diversificar é diferente de pulverizar. Pulverizar, você está cometendo, né, um erro, é um risco para o seu patrimônio. Pulverizar é você espalhar demais, beleza? Escolher títulos de boa qualidade de crédito. Investir em títulos de boas classificações de crédito, rating, ajuda a reduzir o risco de crédito. Títulos do governo federal geralmente têm menor risco de inadimplência. Quando a gente fala de risco de títulos, né, do governo, a gente tem que lembrar do risco do reinvestimento, que eu te falei, e outra coisa também. Às vezes você tem uma empresa privada que ela tem um rating AAA, né? Lembrando que começa no AA, vai descendo AA, BBB e assim por diante. Quanto mais perto tiver dessa trincazinha de A, menos tem risco de crédito, melhor, né? Ou melhor espera-se a qualidade pagadora da empresa
e sendo menor o risco, menos ela vai te pagar pelo seu investimento. Porém, você tem que comparar com o governo federal. Por quê? Se você tem uma empresa privada, por mais que o rating seja AA e você tem um retorno, né, igual ou menor do que o governo, é melhor você emprestar para o governo. Então, você analisar, né, títulos de boa qualidade de crédito como o AA é importante, mas você também sempre tem que atrelar com a taxa livre de risco do país, que costuma ser o governo. Show? 3. Monitoramento da economia e taxa de juros. Acompanhar as taxas de juros e as expectativas de inflação ajuda a tomar decisões sobre o momento adequado para comprar ou vender títulos. Então, o que você vai ter aqui? Hoje, você tem que tomar cuidado que você tem que analisar sim, de forma macroeconômica, aonde você está inserido, né? Porém, se toda vez que você fica acompanhando, né, monitorando essa economia, você vai tomando as suas decisões de investimento, inclusive com o que você já investiu antes, você pode estar tendo um excesso ali de confiança ou de ações que tiram totalmente a rentabilidade da sua carteira. Vou explicar melhor. Você agora está num cenário, você tem taxas a 11%, que estão te pagando pré-fixado 11%. Então, você sabe o valor que você vai receber. Aí a taxa de juros do país sobe para 14,25. Aí você faz o quê? Você vende os bens que você tinha para você poder aplicar nessa taxa de 14,25, e aí você vai pagar imposto, você vai aplicar ali naqueles 14,25 do DI, né? E aí depois de um tempinho a economia cai de novo, e aí você não tem mais essa taxa de 11% e 14,25 vai ser menos do que aqueles 11. Então tem que tomar cuidado para você não ficar perseguindo as notícias ou o momento atual. Lembrar que o investimento é um jogo de longo prazo, beleza? Análise de liquidez, escolher títulos que sejam mais negociáveis no mercado pode ajudar o risco de liquidez, realmente. Porém, você tem que tomar cuidado que quando você diminui muito o risco de liquidez, às vezes você, né, salvo se for um CDB ali de um banco, alguma coisa assim, mas você vai estar se expondo ao risco de mercado. Por quê? Quanto maior a liquidez de um papel, de um ativo, de alguma coisa, maior vai ser a oscilação do seu preço, porque vai ter mais pessoas negociando, vai ter mais pessoas tomando prejuízo e mais pessoas obtendo lucro. Beleza? E proteção contra a inflação, títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA, protegem o investidor contra o risco de perda do poder de compra. Também tomar cuidado para não ficar perseguindo apenas ativos que combatem a inflação, porque nem sempre a inflação ela vai mostrar a realidade ali do país e normalmente o retorno real não é tão alto acima da inflação, salvo como momentos como hoje que a gente está vivendo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham aproveitado essa aula. Tamo junto e valeu!